Fala, meus queridos. Aqui que vos fala é o professor André Lima. Vamos iniciar mais uma aula de Química, tá? Dessa vez falar sobre as transformações da matéria. Vamos lá? Bem, falamos em aulas anteriores que tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é chamado de matéria. Quase tudo que está à nossa volta é matéria. O que não for matéria vai ser energia. A gente viu, por exemplo, que a Terra, barro, não a Terra, planeta, ela tem massa e ocupa lugar no espaço, então ela é matéria. A água tem massa e ocupa lugar no espaço, é matéria. O ar tem massa e ocupa lugar no espaço, é matéria. Nesse caso aí, o fogo não tem massa e não ocupa lugar no espaço, então ele é uma forma de energia, tá? Então, nesses exemplos que foram dados, da terra, da água, do ar, a gente viu que matéria se apresenta de diversas formas e em diversos estados de agregação, tá? Quando a gente estuda lá a parte de ciência no fundamental, geralmente chama estado físico da matéria, né? Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Só que esse termo não é correto, tá? Quando se fala o estado da matéria, é como ela está. É como se fosse um paciente que está internado. Qual é o estado do paciente? É como que ele está, entendeu? Então, o termo correto para se falar, quando quer se designar a sólido, líquido e gasoso, é estado de agregação, tá bom? O correto é falar estado de agregação. Então, nós temos três principais estados de agregação, que é sólido, líquido e gasoso. Aqui na tela de vocês está a representação de uma matéria em estado sólido. Percebam que as moléculas componentes desse sistema estão muito próximas umas das outras, estão muito unidas. Tá? Isso porque a força de coesão é maior que a força de repulsão. Coesão é aquilo que vai unir, repulsão é aquilo que separa. Então há muito mais forças de união do que para separação ainda, do que a repulsão. Tá? Uh, ela vai ter uma forma constante. Então, se você pegar um material sólido e deixar assim num canto, ele não vai mudar a forma dele. A forma dele não é alterada, vai ficar dessa forma aí. E vai ter um volume constante. O volume é o espaço que ele ocupa. Então, ele não vai ocupar mais espaço, menos espaço. Ele é sólido, ele não se altera. Então, todo sólido ele é caracterizado por ter forma constante e volume constante. Tá? Possuem retículo cristalino. Retículo cristalino é a forma do material, da unidade da substância, tá? Então, a forma que ele vai se apresentar por retículo cristalino, tá? São incompressíveis, não sofrem compressão. Imagina você pegar com a tua própria mão mesmo e começar a apertar, por exemplo, uma cadeira. Tu vai conseguir deformar essa cadeira? Não, porque o material sólido ele é incompressível, tá? Ele sofre sim essa pressão, só que não é tão perceptível em relação a outros materiais, tá? E também porque a gente não consegue aplicar uma pressão assim tão forte, né? E as moléculas, elas vibram num movimento bem fraquinho, quase imperceptível, tá? Então, mesmo estando no estado sólido, há sim vibração das moléculas. Só que bem fraquinho, mas existe ainda, tá bom? Então, essas são as características de material no estado sólido. Já no estado líquido, as moléculas, a forças de coesão e forças de repulsão estão equilibradas, são bem próximas umas das outras. Então aí não vai estar presa, essas moléculas não vão estar presas umas às outras, elas vão ter um grau de liberdade um pouco maior. Por causa disso, essas moléculas se deslizam umas sobre as outras. Então há aí já um movimento, há aí já uma certa liberdade dessas moléculas se movimentarem, tá? Por causa disso, todo líquido tem uma forma variável. Tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, a água.
Desenhe aí a água. Como é que é feito o desenho da água? Uns vão fazer umas ondinhas, outros vão fazer forma de gotinhas, outros vão fazer uma forma de poça, mas não tem uma forma definida. Eu não tenho um formato da água, o desenho da água mesmo não tem. A água sempre vai assumir o formato do recipiente onde ela for colocada. Se ela for colocada em um recipiente cilíndrico, vai ter formato cilíndrico. Se ela for colocada em um recipiente cúbico, vai ter formato cúbico. Então ela não tem uma forma própria, vai ter o formato do recipiente onde ela for colocada. Mas o volume é constante, tá? Por exemplo, imagine que eu tenho um recipiente com capacidade volumétrica de 1 litro e eu vou colocar 1 litro de água dentro desse recipiente. Aí depois que tiver colocado, eu vou transferir o conteúdo para outro recipiente, mas agora com capacidade para 5 litros. Quando eu fiz essa transferência de volume, esse 1 litro ele vai conseguir encher totalmente o outro recipiente de 5 litros? Não, vai encher apenas um quinto do volume, tá? Vai continuar sendo 1 litro. 1 litro é sempre 1 litro. Não importa se está no recipiente grande ou no recipiente pequeno, tá? Então, o volume, ele é constante. Então, vamos lá para relembrar. O sólido tem forma constante, volume constante. O líquido tem forma variável e volume constante. Então, a forma vai mudar no líquido, tá bom? Não possuem retículo cristalino, tá? Já que não tem essa forma, né, da substância, não possui retículo cristalino. São a ação da pressão sobre o líquido também é pouco perceptível, tá? Então são incompressíveis e apresentam tensão superficial. A tensão superficial ela é causada, eu vou explicar isso lá na frente, por umas forças chamadas forças intermoleculares, tá? Onde as moléculas acabam se atraindo e vai formar, a grosso modo, uma película, tá? Sobre a água. É o que vai permitir de alguns insetos pousarem ou andarem sobre a água, por causa dessa tensão superficial, tá? Isso lá na frente eu vou explicar melhor para vocês o que é, tá bom? E o gás? Nos gases, as forças de repulsão são maiores que as forças de coesão. Então, as moléculas estão soltas, estão livres no ambiente, ou dentro do frasco, nesse caso, tá? Por causa disso, a gente vai dizer que todo gás tem a forma variável, tá? Sabe como é que é a... Faça o desenho do gás oxigênio. Faz o desenho do vento. O cara só vai fazer só umas listras, não é isso? Não tem como desenhar, não tem um formato específico. Então, também igual ao líquido, ele pode ter, aliás, nem sequer dentro do recipiente. Então, a forma de um gás é uma forma variável, tá? E o volume também é variável. Como assim? Por exemplo, imagina que eu tenho um recipiente com capacidade volumétrica de 1 litro. Eu vou encher esse recipiente com gás, tá? Vou encher com gás. Aí eu vou transferir esse conteúdo gasoso para outro recipiente com capacidade de 5 litros. Quando eu fizer essa transferência, o gás ele vai ficar apenas lá no fundo do novo recipiente? Não, ele vai se espalhar pelo volume total. Então, esse gás ele tem alta compressibilidade e alta expansibilidade. Então, ele se expande, ele ocupa o espaço todinho. É como se dizer o seguinte, uma pessoa só toma um pulo num canto e todo mundo vai sentir, mesmo um pouquinho mais distante, porque esse gás ele se espalha, ele se expande, tá? Então a forma variável e o volume variável. Não possui retículo cristalino, porque não tem a forma, tá? Ele é altamente compressivo. Se você pegar uma seringa, por exemplo, tirar a agulha, puxa o êmbolo, tira a agulha, aí tampa o bico com o dedo e empurra o êmbolo. Então tu vê que aquele conteúdo lá dentro ele é compressivo. E se você soltar ele, ele volta um pouquinho, então ele também é expansivo, tá? Então o gás sofre muito a pressão para se comprimir e para se expandir.
e suas partículas se deslocam em alta velocidade. Sempre se deslocam, só muda de direção, sempre se deslocam em linha reta, só muda de direção se bater em alguma coisa, tá? Então o gás ele não faz curvas, por exemplo. Suas moléculas sempre vão se propagar em linha reta, tá bom? Então, pessoal, são esses nossos três principais estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. E nós podemos mudar de um estado para outro. A matéria que está sólida pode passar para a fase líquida. A matéria que está na fase líquida pode passar para a fase gasosa. E isso ocorre com mudanças de alguns parâmetros. Os principais parâmetros são pressão e temperatura, tá? Nós vamos aqui falar apenas da temperatura, já é o suficiente para poder explicar essa parte aqui, tá? Para a gente não deixar muito complexo. Então vamos lá. Eu tenho um material sólido. Lembram lá das características dos sólidos? Forma constante, volume constante, tem retículo cristalino e as suas moléculas vibram muito baixinho, né? O movimento de vibração dela é muito pequeno, quase imperceptível. Aí imagino que vamos começar a aquecer esse sólido. Quando eu forneço calor ao sistema, esse sistema ele vai absorver calor e vai elevar a temperatura. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitada, maior temperatura. Quanto menos agitada, menor temperatura. Ou seja, quando eu começo a fornecer calor para esse material sólido, as moléculas dele começam a vibrar. Começam a vibrar mais forte, mais forte, mais forte, até que nesse movimento de vibração elas começam a se soltarem uma das outras. É como se estivesse quebrando aquelas forças de coesão, tá? E quando elas começam a se quebrar uma das outras, elas vão se deslizando, ou seja, vai passando para o estado líquido. Então, um sólido, quando é aquecido, passa para a fase líquida. A pergunta é, como é que é chamado esse processo? Quando o sólido ele derrete. O derretimento é chamado de fusão. A palavra fusão é geralmente utilizada em dois sentidos. No sentido de derretimento, quando o material fica fundido, e no sentido de união. Você já deve ter assistido lá no Dragon Ball. Fusão, que os personagens vão se fundirem, vão se unirem para formar um outro guerreiro mais forte, tá? Então a mesma coisa ocorre aqui. Então, dependendo do contexto que vai ser utilizada, a palavra fusão pode representar derretimento ou pode representar a união, tá? Nesse caso aqui, um gelo, quando ele é aquecido, ele derrete, passa para a fase líquida. Então, ele sofreu uma fusão, o gelo foi fundido, bom? Quando você aquece o líquido, as moléculas do líquido já têm um grau de agitação maior se for comparado ao do sólido. E se você aquece esse líquido, ele começa a agitar tanto essas moléculas que elas começam a se desprenderem, se libertarem e se dispersarem na atmosfera. Ou seja, o líquido vai passar para o vapor, tá? A água vai passar para a fase de vapor. Essa transformação é chamada de vaporização. Então, a formação de vapor, vaporização. No estado gasoso, eu vou falar que é gás quando a substância na temperatura ambiente já é gasosa. É o caso do gás oxigênio, gás hidrogênio, gás carbônio, gás de cozinha. Isso tudo é estado gasoso. No caso da água, que ela é líquida e passa para essa fase aí eu vou chamar de vapor, vapor d'água, tá? Só consigo o gás de água quando eu aquecer acima, se não me engano, de 375 graus. Então existe lá um valor, uma temperatura que se ultrapassar o aquecimento desse valor, aí ela vira gás, de fato. E qual é a diferença? É porque quando ela for gás, não volta para o estado líquido só baixando a temperatura, tá? Então seria esse parâmetro, tá bom? Então vamos lá. Se eu aqueço muito a água, ela vai passar para a fase de vapor. Esse processo é chamado vaporização. E esse processo de vaporização, ele pode ocorrer
de 3 formas: evaporação, ebulição, calefação. Esses 3 nomes representam o mesmo processo, a passagem de líquido para vapor. É tudo evaporização. Mas se tudo é o mesmo fenômeno, por que tem nomes diferentes? Qual é a diferença entre eles? É a velocidade como elas ocorrem. Porque o primeiro, evaporação, é essa transformação de modo bem lento, aquele que vai ocorrer ao longo do dia. Por exemplo, a pessoa lava lá uma roupa, tira o excesso da água, coloca a roupa no varal para secar. Essa roupa precisa receber o calor do sol. Então ela vai sendo aquecida, a água que está lá na roupa, e vai evaporando. Quando toda a água estiver evaporada, aquela roupa vai estar seca. Isso é um processo rápido? Não, é um processo lento. Aquele processo que você não consegue observar, não vai conseguir ver, tá bom? Ebulição é um processo bem rápido. É aquele processo que tu vai pegar uma água, colocar uma panela e vai levar ao fogo. Em poucos minutos, a água vai estar borbulhando, vai estar em ebulição, vai estar fervendo. Aquelas bolhas que tem lá na água quando ela está fervendo é o vapor d'água que formou lá no fundo da panela e está se desprendendo, está saindo. Se você deixar lá essa panela com água, toda a água vai sumir, toda a água vai passar para a fase de vapor. Vai ficar só a panela sendo aquecida lá, tá? Então, evaporação é lenta, ebulição é rápida, calefação é instantânea. É quando você respinga gotículas de água em uma superfície metálica muito quente e na hora ela vai sofrer vaporização. Como é que ela faz, pessoal? Tem um chiado característico, né? Faz... Já foi. É igual, por exemplo, quando uma pessoa vai fritar um ovo, aí tira o ovo da frigideira e coloca a frigideira embaixo da torneira da pia. Aquela primeira água que cai faz... E sobe aquela nuvem de vapor. Então, isso é calefação. Tudo bem? Que é o processo instantâneo. Tá entendido? Certo. Então, essas duas transformações aí que foram explicadas, a fusão, vaporização, ocorrem com aquecimento. Ocorrem quando eu forneço calor para o sistema. Então, quando ela precisa absorver calor, eu vou dizer que são processos endotérmicos. Endo significa para dentro, térmico significa calor. Então, todo o processo endotérmico é aquele que absorve calor. Tá? Então, esses dois são processos endotérmicos. Se essa transformação era feita com absorção de calor, o inverso também é verdadeiro. Quer dizer que se eu retirar calor, eu vou fazer a transformação contrária. Tá? O vapor, quando ele é resfriado, vai para a fase líquida. O líquido que é resfriado vai para a fase sólida. Nesse caso aí, essas transformações inversas, elas são processos exotérmicos. Exo significa para fora, térmico significa calor. Então, processos exotérmicos são processos que perdem calor. Tá? Então, a gente vai ter esses dois processos, endo e exotérmico. Então, vamos lá. Quando o vapor ele é resfriado, ele passa para a fase líquida. Esse processo é chamado de liquefação ou condensação. Por exemplo, quando você coloca água gelada em um copo metálico é mais fácil de perceber, mas também ocorre com os outros, com de plástico, com de vidro. Já percebeu que forma gotículas de água lá de fora do copo? Por que isso ocorre? O copo está furado? Por quê? É porque na nossa atmosfera tem água. Aqui na nossa região a umidade é muito elevada. Então, o vapor d'água que está na atmosfera, ao encostar nesse copo, que é uma superfície resfriada, ela volta para o estado líquido e começa a formar essas gotículas de água. Tanto que se você deixar esse copo, vamos supor, em uma bancada, em uma mesa, ao tirar o copo, depois vai ficar aquele anel de água lá em cima da mesa, né? Então é justamente a água que estava na atmosfera
que foi resfriada pela superfície do copo que estava gelado por causa da água gelada que está lá dentro, tá bom? Então isso é um processo de condensação. É a mesma coisa que ocorre quando você está, por exemplo, cozinhando um arroz, por exemplo. Aí quando a água começou a ferver, tu vai e tampa a panela, tá? Aí tu vê que a tampa, se for aquelas tampas de vidro, ela fica embaçada e começa a formar gotículas de água na parte interna da tampa, tá? Por quê? Porque ali, na parte de baixo, com o fogo, a superfície da panela está muito quente. Então a água sofre ebulição para fazer vapor. Aí depois, a tampa, se for comparado com o fundo, é uma superfície fria. E quando esse vapor ele encosta na superfície fria, ele é resfriado, ele volta para a fase líquida. Por isso que ele vai sofrer uma condensação ou uma liquefação. Tá? Então aquelas gotinhas de água que tem na tampa é a água que sofreu condensação. É o mesmo processo que ocorre na formação da chuva. Ao longo do dia, a água ela vai evaporar, tá? De rios, lagos, mares, a evapotranspiração das plantas. Então, esse vapor ele vai subir na atmosfera, vai encontrar regiões de menor temperatura e vai condensar. As nuvens que a gente vê no céu é vapor d'água. É vapor d'água condensando, é vapor d'água voltando para o estado líquido. Então, quando as gotículas formadas se tornam grandes e pesadas, pela ação da gravidade ela precipita, ela cai, vai chover, tá? Então, todas as nuvens que a gente está vendo no céu é como se fosse um rio. É água que tem. Então, as nuvens é água condensando, voltando para o estado de vapor. Nunca passei por uma nuvem. Cara, é neblina. A neblina é como se fosse uma nuvem no solo, a nível do solo, tá? Então também é vapor d'água que por causa da temperatura baixa acaba se condensando e fica essa espécie de uma fumaça no solo, tá? Que é a neblina, tá bom? Outro exemplo. Imagina que você, sei lá, pegou um ônibus, tá? Bora imaginar assim, que o ônibus está vindo lá do centro, você está vindo de lá para cá, em direção ao teu bairro. Aí o ônibus ficou um bocadinho lotado, tá? Coisa difícil de ocorrer. E no caminho, estava muito quente e tal, começou a chover. Aí todo mundo tem que fechar a janela do ônibus. Pouquinho tempo depois, você começa a perceber que as janelas começam a ficar embaçadas. Não é isso? Tem algumas pessoas até passam a mão para poder tentar tirar aquele embaçamento, para ficar toda molhada. Por que começa a ficar molhada a janela dentro do ônibus se está chovendo lá fora? É porque lá fora está fria, dentro está quente. Quando o vapor d'água dentro encosta na janela, que é uma superfície fria, ele é resfriado. E quando ele é resfriado, ele volta para o estado líquido e começa a formar gotículas de água na janela. Por isso que ela vai ficar embaçada. É o que ocorre, por exemplo, assim, quem usa máscara, quem usa óculos, por exemplo, a tua respiração, que é um ar quente, pela máscara, sai por cima na cavidade do nariz. Então, às vezes, o vapor ele pega na lente do óculos e embaça. Pelo mesmo motivo que esse vapor é quente, quando encosta no óculos, que é uma superfície fria, ele condensa, aí vai embaçar. É igual você estar dentro de um ambiente gelado e sai para um ambiente que não está gelado, que está quente. O óculos embaça na hora, pelo mesmo motivo, tá? Então, esses embaçamentos que ocorrem é tudo processo de condensação. É o processo que o vapor d'água está voltando para o estado líquido, tá? São processos de liquefação ou condensação. Quando o líquido ele é resfriado, ele vai para a fase sólida. Esse processo é chamado de solidificação. Exemplo, quando eu coloco água no congelador, ela vai virar gelo. É uma solidificação, tá? Uma vela, você aquece ela, ela derrete. Depois que resfria, ela solidifica. Então, ela volta para o estado sólido. É uma solidificação, tá certo? Então, vamos ter essas transformações aí. E há também a passagem de sólido direto para gasoso, a passagem de gasoso direto para a fase sólida sem passar pelo líquido.
Esse processo é chamado de sublimação. A volta do vapor para sólido foi chamado de ressublimação, foi chamado de sublimação e agora é chamado de sublimação inversa, tá? Então, quando vai de sólido para gasoso, sublimação. Quando vai do gasoso para sólido, sublimação inversa, que é esse retorno aí, tá bom? Exemplo: a naftalina é uma bolinha branca que tem um cheiro forte, que geralmente é utilizado atrás de guarda-roupas, dentro do guarda-roupa para espantar traças, baratas, tá? Se você for reparar com o tempo, essa naftalina ela vai reduzindo de tamanho, ela vai diminuindo o tamanho dela. Se tu procurar em volta dela, ela não tem farelos, ou seja, ela não foi triturada. Ela não tem líquido escorrendo, ou seja, ela não derreteu. Então, se ela não foi triturada e ela não derreteu, por que ela vai reduzindo de tamanho até sumir, até desaparecer? É porque ela sofreu uma sublimação. E o que é uma sublimação? A passagem de sólido direto para o estado gasoso. Então, ela vai sendo gás da naftalina até que ela vai diminuir o tamanho até desaparecer, tá? Outro exemplo é o gelo seco. O gelo seco ele é utilizado para dar aquele efeito de fumaça, tá? Em alguns efeitos especiais ou então em festas, por exemplo, tá? Por exemplo, vocês já assistiram lá no seriado do Chaves, que a mãe do Kiko vem com aquela panela de água fervendo, que vem até fumaça saindo de dentro da panela, aí coloca na mão do Kiko, o Kiko fica lá sofrendo com dor na mão. Na verdade, ele não tem água, né, pessoal? O que eles colocam lá dentro? Gelo seco, que vai dar essa esse efeito de fumaça, parecendo como se estivesse quente, né? Vai estar sendo fumaça, o cara vai pensar que está muito quente, mas não tem nada ali. Então é a encenação. Então, o gelo seco, na verdade, ele é gás carbônico congelado. E quando ele começa a derreter, ele vai direto para a fase gasosa, ele não vai para a fase líquida. Por isso o nome gelo seco, não forma líquido, tá? Não vai formar água. Ah, e ele sofre uma sublimação. Então ele passa direto do estado sólido para o gasoso. É uma sublimação. Tudo bem? Tá certo? Então tá aí, pessoal. Essas são as transformações que a matéria pode sofrer, tá? Mudança de agregação, não esqueça, mudança de fase de agregação. Existem alguns processos ainda, por exemplo, processo de desidratação de alimentos que utilizam esses processos aí, esses processos físicos. Por exemplo, existe um chamado liofilização. É um processo de desidratação que vai fazer, por exemplo, café solúvel. O café, quando a gente prepara café, a gente vai aquecer a água, vai jogar no pozinho do café, lá na cafeteira, ou então aquece a água e joga o pó lá dentro para fazer a extração do extrato, mas sempre vai ter que coar, porque aquela borra do café, que é insolúvel em água, fica muito desagradável se estiver ali no meio. Então a gente prepara o café e coa, filtra o café, na verdade, para ficar só a parte líquida. A borra a gente joga fora e descarta. Mas existe no mercado café que vem naqueles potes de vidro, que é o café solúvel. No café solúvel, você coloca um pouco de água quente em uma xícara e coloca um pouquinho do café e ele se dissolve. Ah, não precisa coar, não precisa filtrar. Ele se dissolve e some ali. Agora, como é que eles vão fazer esse café solúvel? É a partir desse café normal que a gente toma em casa. Mas como assim? Eles preparam o café. Eles pegam esse café, jogam na água, eles vão aquecer, vão fazer extração, eles vão preparar o café. Depois eles filtram. Lá na indústria eles vão coar esse café. O café preparado, eles congelam, vão fazer dele uma pedra de gelo. Então é um processo chamado de solidificação. Eles pegam essa pedra de gelo de café, levam para uma câmara onde ele vai reduzir a pressão. E lá com a pressão baixa, a água sofre sublimação. Ela passa da fase sólida direto para vapor. Então toda a água que estava ali naquele bloco de gelo, ela sai. O que vai sobrar? O café solúvel, tá? Então é um café desidratado, que quando você chega em casa, você vai reidratar, colocar ele na água para ele voltar a ter suas propriedades
o cheiro, o sabor, suas propriedades nutricionais que tinha anteriormente, tá? Então, esse processo que você tem que primeiro congelar para depois fazer a sublimação é chamado de liofilização. Ele serve para desidratar alimentos. O que ocorre também com aquele cup noodles. Já comeram aquele macarrão instantâneo? Não, miojo. Miojo você tem que cozinhar, tem que temperar. O cup noodles não. Ele já está cozido, ele já está temperado, já vem dentro dele lá carne, vem dentro dele alguns legumes, tá? Então você adiciona água quente para reidratar todo aquele alimento. Ele é feito a partir desse processo chamado de liofilização. Beleza? Que é a solidificação e a sublimação. Vamos lá, o ciclo da água. Pessoal, a água, ela existe, na verdade, é a única substância na Terra que pode ser encontrada nas 3 fases de agregação. Na fase sólida, líquida e gasosa. E ela passa de um compartimento para outro, da Terra para rios, lagos, oceanos, e daí para a atmosfera e vice-versa. Então ele vai ficar mudando esses depósitos, tá bom? A gente vai ver esse processo aqui porque é muito importante na natureza. Primeiro processo, evaporação ou evapotranspiração, tá? A água que está em lagos, em rios, em oceanos, em poças, enfim, ao longo do dia, sob a ação do sol, ela vai evaporar. Então vai começar a passar para a fase de vapor, as moléculas dessa água. As plantas também, elas transpiram, tá? Então é um sistema de defesa da planta, tá? Para resfriar. Então elas transpiram. Então todo esse volume de água que vai evaporar vai para a atmosfera. Lá na atmosfera vão sofrer uma condensação. A condensação é voltar para a fase líquida, é voltar para o estado líquido. E nesse processo de condensação vão formar as nuvens. De novo, as nuvens é o vapor de água condensado, voltando para o estado líquido. Quando está voltando para o estado líquido, forma gotículas grandes e pesadas. Pela ação da gravidade, ela vai precipitar, ela vai chover, vai cair na forma líquida. Dependendo da região, pode nevar ou cair granizo, tá? Aqui nessa região é chuva mesmo. Já ocorreu chuva de granizo, mas só que é bem mais raro esse fenômeno. Então chove água. Essa água que cai, ela vai escorrer pela superfície da terra, vai alimentar lagos, rios, mares, ou vai infiltrar e acabar alimentando também a água subterrânea, né? Os lençóis freáticos, os depósitos subterrâneos, até chegar aos rios também, tá certo? Depois a água do rio sofre evaporação, ele vai condensar, aí ele precipita, vai chover, a água escorre, vai ou infiltrar na terra ou vai para o rio, que depois sofre evaporação, condensa, chove e assim vai indo. Então, como esse processo é um processo cíclico, é um processo que vai se repetindo, a gente vai chamar ele de ciclo da água. Bem? Transformações da matéria. Pessoal, toda matéria ela vai passar por algum tipo de modificação. Essas modificações são transformações, tá? Que pode alterar ou não a composição da matéria. Se essa transformação ela alterar a composição da matéria, ou seja, se ela formar uma nova substância, então essa transformação é chamada de fenômeno químico, quando ele forma uma nova substância. Quando essa transformação não altera a composição da matéria, é um fenômeno físico. Por exemplo, quando eu picoto papel, rasgar papel, o papel continua sendo papel, vai ter pedaços menores. Então é fenômeno físico, não alterou a constituição da matéria. Fusão do gelo. O que é fusão? Fusão é derretimento. O que é gelo? Gelo é água na fase sólida. E quando ele derrete, vai virar o quê? Água, só que na fase líquida. Então não mudou a constituição da matéria. É fenômeno físico. Amassar uma lata de refrigerante continua sendo lata ainda, só que vai estar amassada. Fenômeno físico, tá? Agora o fenômeno químico, ele muda a constituição. O
Queimar papel, o que vai produzir? Vai produzir cinzas e produtos gasosos. Então, depois de queimado, não tem nem como voltar que era papel antes. Então, é fenômeno químico, porque alterou a constituição. Tá? Digestão. A pessoa vai comer, vai almoçar, come, sei lá, um arroz, feijão, carne, enfim, come. Depois de um tempo, vai fazer digestão. Quando tiver pronta a digestão, o corpo tira os nutrientes que for necessário e aquilo que não for necessário, ele vai ser excretado. A pessoa vai fazer o quê? Cocô. Teve transformação? Teve transformação, então é fenômeno químico. Respiração. A pessoa respira oxigênio e aspira gás carbônico. Teve transformação? Teve, fenômeno químico. Ferrugem, fenômeno químico. Então são processos que vai formar novas substâncias, tá bom? Bora aqui fazer esse exemplo. Classifique os fenômenos abaixo em fenômenos químicos ou físicos. A queima da gasolina vai formar novas substâncias? Vai. Toda queima é fenômeno químico. Tá? Secagem da roupa no varal. A roupa vai deixar de ser roupa? Não. Ela é secada pela evaporação da água. Então é fenômeno físico. Tá? Pessoal, todos aqueles termos que a gente estudou ali atrás, a fusão, vaporização, condensação, solidificação, todos esses termos são físicos, são fenômenos físicos, tá? Crescimento da massa do pão. Esse crescimento é devido ao processo com fermento, tá? Que ele vai produzir gás carbônico, ele vai inflar a massa como se fosse um balão. Fermentação é um processo químico. Sublimação do gelo seco. Sublimação é passagem de sólido para gasoso. É um fenômeno físico, não muda a constituição da matéria. Fotossíntese. As plantas vão pelas raízes pegar água e sais minerais nas folhas do gás carbônico, que também absorve a energia do sol. Transforma isso em carboidrato, que é a glicose, o alimento dela, e libera gás oxigênio. Então tem transformação sim, é um fenômeno químico. Amadurecimento de uma fruta. A fruta, enquanto está verde, ela vai ter uma cor característica, ela vai ter um sabor, ela vai ter uma textura, ela vai ter um cheiro. Quando fica madura, tudo isso muda. Muda a cor, muda cheiro, muda sabor, muda textura. E não tem como você voltar no processo. É um processo irreversível, tá? É um processo químico. Colisão entre carros. Ele não vai mudar, não vai transformar a matéria. Não vai pegar dois carros aqui e ver, colidir e transformar em um cavalo. Não, não ocorre essa transformação. Então, apenas vai estar amassado, mas ele continua sendo a matéria que ele é. Portanto, é físico. Formação da chuva. Formação da chuva é fenômeno de evaporação e condensação. São processos físicos. Cozinhar o arroz. O arroz, enquanto cru, ele é bem mais duro, não é isso? Então, enquanto cru, ele vai ter uma textura, vai ter um sabor, vai ter um cheiro. Quando cozinha ele vai mudar todas essas propriedades. Então, é fenômeno químico. Aí o cara fala assim, mas o arroz continua sendo arroz. Só que a propriedade da substância vai ser diferente. E o cozimento é como se fosse uma queima. Todo o processo de queima é fenômeno químico. Aquecimento de uma barra de ferro. Se você aquecer muito o ferro, o que pode ocorrer com ele é uma fusão, é ele derreter. É um fenômeno físico. Aquecimento não é queimar, é diferente, tá, pessoal? Então, aquecimento é fenômeno físico. Queimar a madeira. Toda queima é fenômeno químico. Vai mudar a constituição da matéria, tá bom? Então, pessoal, bora só fazer aqui esses, acho que tem uns 2, 3 exemplos, não lembro bem agora aqui. A gente resolve e acaba a nossa aula de hoje, tá bom? No primeiro exemplo, eu falo o seguinte. Observe os seguintes fatos. O primeiro, uma pedra de naftalina deixada no armário. O que uma pedra de naftalina deixada no armário vai sofrer? Uma sublimação, tá? Então, ela vai passar direto para a fase gasosa, uma sublimação. Então, minha resposta vai estar ou na letra A ou na letra B. Todo o resto pode eliminar, tá? Depois, número 2, uma vasilha com água deixada no freezer. O que ocorre com essa água? Ela congela, ela sofre uma solidificação. Então, ainda estamos entre letra A e letra B. Uma vasilha com água deixada no fogo. O que ocorre com essa água? Ela vai
sofrer uma vaporização. Ela vai passar para a fase de vapor. Então eu posso eliminar a terceira, que fala que é fusão. Não, a fusão está errado. Posso eliminar a letra B, que na terceira da letra B fala que é fusão. Fusão é derretimento. A água no fogo ela não vai derreter, ela já está derretida. Então elimina a letra B, sobrou como resposta a letra A. E o último derretimento de um pedaço de chumbo é fusão. Então a resposta da primeira questão, letra A. Pronto, está feito. Segunda questão. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos, e a sequência de transformações sofridas por ela é denominada de ciclo da água. A figura seguinte representa duas etapas desse ciclo. As etapas do ciclo da água, representadas na figura pelas setas, são chamadas de... Vamos lá. A primeira seta, você vê a água saindo do rio e indo em direção à atmosfera com o calor do sol. Como é que é chamado esse processo aí? Evaporação. Então só tem nenhuma alternativa com evaporação. Letra D é a resposta. Mas vamos lá, por quê? Na letra A tem calefação. O que é a calefação? É essa mudança de líquido para vapor, mas de modo instantâneo. Não é o que está ocorrendo aí. É o que está ocorrendo ao longo do dia com o calor do sol. Tá? Então não é uma calefação. Elimina a letra A. Ebulição é quando você leva a água ao fogo. Ela vai entrar em ebulição. Também não é o que está ocorrendo aí na figura. Tá? Elimina a letra B. Letra C fala vaporização. A vaporização é a passagem de líquido para vapor. Só que ela pode ser evaporação, pode ser ebulição e pode ser calefação. Como pode ser essas outras duas, a ebulição e a calefação, então ela não se encaixa como resposta. Tá? Ela é uma vaporização, mas só que ela não é esse caso geral. E a letra E fala de sublimação. Sublimação é passagem de sólido para vapor. Nesse caso, é líquido para vapor. Então, elimina a letra E. Sobra como resposta, letra D. A evaporação e a condensação. Beleza? Tudo certo? Então é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui, tá certo? Qualquer dúvida, vão comigo lá no grupo e podem lá perguntar que eu vou responder a vocês, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Até a próxima. Forte abraço em todos. Valeu, pessoal. Tchau.